otário. Agora é contigo, meu bruxo. Fala, pessoal. Estamos aqui no canal Diário de um Uber, sem pauta e sem vergonha. Começando mais uma entrevista aí Mas que animação, hein, cara? É isso mesmo que tu tem pra entregar? Vai de novo. Então tá, começamos mais uma entrevista no podcast Sem Pauta e Sem Vergonha do Diário de um Uber. Entrevista? Quem é que vai entrevistar quem aqui? Tu? Não, nós vamos conversar. É o que eu espero. Nós vamos trocar uma ideia. Não, vai de novo. Tá, e não esquece de dizer teu nome, né? Ninguém sabe de onde tu vem. Então e muito menos daquilo que tu te alimenta. Eu me alimento. Então, gente, meu nome é Matheus, tô aqui no podcast... Só um pouquinho. Apresenta o episódio. Aí está a coisa minha. É do teu coisa jeito. tua. Apresenta, pum. Daí depois a gente deixa pra gente começar. Agora vai, valendo, vai. Fala, motorista. Motorista, agora tu vem. Agora eu vim. Estamos aqui mais uma vez no podcast Sem Pauta e Sem Vergonha, do Diário de Uber. Meu nome é Matheus Mujica. Me alimento, do que eu me alimento, gente? Eu me alimento de esperança de dias melhores e de pessoas melhores. Acho que a gente está vivendo num mundo aí que tá cada um pensando em si e deixando o próximo de lado. Então, acredito que o mundo pode ser melhor a partir da gente sendo melhor pro outro. Aí está, pessoal. Bom dia. Esse é o Matheus Mujica, mais um inscrito, seguidor aqui do canal Diário de um Uber. Tá me incomodando. Quando eu larguei a ideia lá em dezembro, ainda não tinha nem recebido meus microfones. Ele mandou uma mensagem: eu quero ser o primeiro, não sei o quê. No fim foi temporada de praia, passou a Réveillon, aquela coisa toda. Comecei o projeto e essa semana a gente conseguiu agendar. E o Matheus está aqui dentro do Moisés, dando uma banda pela Zona Sul de Porto Alegre. Vamos trocar uma ideia, fazer uma resenha aí. O Matheus é motorista de aplicativo também, Matheus? Isso. Só não falou isso? Disse que te alimenta de esperança, não sei o quê. Mas tu é motorista de aplicativo também? Sou motorista de aplicativo, já faz algum tempo. Quanto tempo? Vai fazer em torno de 6 anos que eu tenho cadastro na Uber, né? Como motorista. Mas entre idas e vindas, como eu tinha muita questão do envolvimento ainda de tem que ser CLT, que tem que fazer uma renda extra do aplicativo, que motorista de aplicativo é vagabundo, né? Então, desde o ano passado, pra ser sincero, assim, que eu tô... Desde junho do ano passado, na verdade, que eu tô, assim, 100% no aplicativo, né? Tá, deixa eu ver se eu adivinho, desculpa te interromper. Tu tinha um emprego CLT e tu fazia aplicativo nas horas extras? Quando dava. Daí, um dia tu te deu conta que tu estava ganhando mais aqui do que na tua CLT, ou tô enganado? Não foi. Isso não aconteceu? Não, isso não aconteceu. Graças a Deus. Isso não aconteceu. Eu continuei no CLT, não priorizei, vamos dizer assim, o aplicativo de certa forma, porque é aquela crença familiar de que tem que fazer a faculdade, tu tem que te formar e tu tem que ter um emprego estável e a estabilidade eterna, né? Que idade tu tem, Matheus? Eu tenho 28 anos. Tu novinho ainda pra estar enfurnado dentro da boleia de um carro, né? Mas o que acontece? Eu comecei a trabalhar cedo, né? Com 16 anos, cedo e tarde, né? Depende do ponto de vista. 16 anos é a hora que tem que começar, mas ok. Cedo pra grande maioria da geração Z, por exemplo. Isso, exatamente. Então eu comecei a trabalhar em obra com meu pai é pintor de construção civil. Eu comecei a trabalhar com ele, ter essa visão mais de valor de dinheiro, né? De ter o meu dinheiro, de poder me virar e sair um pouco valorizar a tua hora. Valorizar a minha hora e sair das tetas do meu pai e da minha mãe, né? Debaixo da asa deles. Então, a gente morava em Caxias na época. É caxiense? Não, eu sou daqui de Porto Alegre mesmo. E a gente foi para Caxias em 2009, lá eu terminei meu ensino médio, meu ensino fundamental e médio. E depois, em 2015, quando eu terminei o colégio, eu vim para Porto Alegre, porque a minha família é toda daqui, né, aqui da Zona Sul. Aqui da Zona Sul mesmo? Isso. Então, aqui eu comecei a minha vida profissional e comecei a trabalhar em escritório, pegar experiência e tudo mais. E foi onde eu comecei a ter essa vida administrativa, aquele dia a dia de segunda a sexta, que a gente sabe como é que é. Sim. Muito provavelmente tu já passou por isso também. Durante muitos anos da minha vida. Imagino. Eu comecei em 2015 como jovem aprendiz no antigo Walmart que tinha aqui lá na Sertório. O Big da Sertório. E lá tinha administrativo, eu comecei lá. E lá fiz carreira durante 5 anos. Eu digo que grande parte da minha experiência que eu tive lá foi como se eu tivesse passado por várias empresas dentro da mesma empresa, né? É interessante, a Walmart é uma empresa grande, né? Sim, é uma empresa grande. Mundial, né? Mundial. Não conseguiu fazer carreira lá?
eu consegui fazer carreira dentro desse período que eu fiquei, né? Mas depois, como teve aquela coisa de vender a empresa, que começaram a dar aquela baixa... Eles saíram daqui, é verdade. Eles saíram, então começou a ter aqueles cortes de funcionário e tudo mais. E eu fui um dos... Como é que eu dizer assim? Dos premiados que saíram de lá. Foi sorteados. Fui sorteado, exatamente. Então, depois disso, eu comecei a passar por várias empresas. Eu não consegui mais ter uma estabilidade 100% como eu tinha lá, de certa forma, né? No sentido figurado da palavra, porque hoje na empresa privada tu não tem certeza de estabilidade nenhuma, né? Sim. E aqui tu tem certeza de estabilidade? Aqui eu dependo só de mim, né? Não, ok. Eu dependo só de mim. Não tem estabilidade. Não tem estabilidade nenhuma, mas depende só de ti. Mas depende só de mim, que é o que me conforta. Quanto mais tu correr, mais tu vai ter resultado. Exato. Então você tem que estar bem... Bom, pelo jeito tu já está bem certo na tua cabeça. Não, tenho que, pelo menos, aonde eu depender de mim, eu fico, de certa forma, confortável que eu vou ter o meu sustento. É isso aí. Não vou ter que estar puxando o saco de chefe o dia inteiro, né? E como é que tu chegou aos aplicativos? Então, nos aplicativos eu comecei a acompanhar no YouTube. Eu sempre fui muito de pesquisar, né? Sempre fui muito de ir atrás, de saber. Só um parênteses, o Matheus é um desses psicopatas tarados de Porto Alegre, que ele tem no carro dele uns 8 adesivos, mais ou menos. Eu até tava brincando com ele, tu quer ganhar de mim, né, ô merda? Tu tem uns 2 ou 3 ali que eu não tenho ainda. Mas eu acho que ainda, depois a gente vai contar. Não vamos perder esse tempo com isso. É que isso daí funciona que nem álbum da Copa, né? A gente tem que colecionar pra ter. Exatamente, tá. Tem utilidade? Não, mas a gente daí tu acompanhou um pessoal no YouTube, como é que chegou no... Tá, conta esse trajeto, então. Como é que foi? Eu comecei a ver... aquele boom da Uber que teve em Porto Alegre, logo que iniciaram, que ganhava muito dinheiro fazendo corridas e tal, como renda extra. E nesse meio tempo comecei a pesquisar, ver vídeo no YouTube dos poucos que tinha, mais do pessoal de São Paulo na época, né? Então eu comecei a entender um pouco, mas muito assim, superficial, né? Do que era a vida do motorista. Ele cortou o cabelo pra vir hoje, ele me disse, ontem ele mandou mensagem, Daniel, tô indo cortar o cabelo pra ficar bem apresentável no podcast. Tá bem cortadinho mesmo, depois vou pegar o contato do barbeiro dele. Como é que eu vou andar feio no Moisés, né, pela primeira vez? Não, mas não dentro. Tá, e aí, quem foi que te colocou, qual foi o youtuber ou o influencer ou qualquer coisa que o valha te colocou dentro desse mundo aí, que tu acreditou? Eu via muito o Uber São Paulo, agora me falha o nome dele, mas é aquele pessoalzinho que anda com luqueco e tal. Cara, eu conheço muito poucos. Não me olha querendo que eu complete a frase, eu não vou conseguir. Tudo bem. Muito provavelmente. Mas é aquele pessoal ali que anda, a turma do luqueco e tal, aqueles caras ali que o pessoal provavelmente conhece. E depois, logo, começou a aparecer o Marcelo, né? O Fora da Curva? Fora da Curva. Então ali eu comecei a ter mais um entendimento, vamos dizer assim, o cara é de Porto Alegre, né? Exato, que daí foi o que aproximou. Perfeito. Foi o que aproximou. Então comecei a conhecer o aplicativo e tudo mais, e em 2020, logo que começou a pandemia, eu fiz o meu cadastro na Uber e aluguei um carro. Tu começou na pandemia? Comecei na pandemia. Em que parte da pandemia? Cara, porque teve parte boa de trabalho e teve parte terrível de trabalho. Na parte terrível, eu me lembro que era muito começo ruim. de 2020, então. Isso, começo de 2020. Foram os piores 6 meses da minha vida. Eu me lembro que foi muito ruim, porque assim, tu vai até dar risada. Eu peguei o carro e fiquei 1 semana com o carro. Devolveu? Devolvi. Mas daí tu pegou o preço baixo, né? Sim, a promoção, né? Eles tiveram uns 350 por semana, alguma coisa assim. Eu peguei uma que era... Não sei se foi na Unidas, eu acho, que era R$100 a primeira semana, depois pagava 200. Bom, não sei, mas enfim. Sim, era um valor bem baixo. Depois de 1 semana tu devolveu porque tu não tinha passageiro. Eu não tinha passageiro, eu não sabia me localizar em Porto Alegre. E a cidade vazia. A cidade vazia. E coisa assim, ó, parecia... Eu tava num Gol, mas parecia que eu tava fazendo black, porque não tocava a corrida. Porque não tocava a corrida, né? Então... Mas claro, o cenário é totalmente diferente, né, do que comparar com o black hoje. Mas foi uma experiência horrível pra mim, né? Que daí eu bateu o desespero na porta e... Mas por que tu começou justamente no momento que a cidade tava vazia? Eu me deu vontade de fazer o aplicativo por estar conhecendo esse pessoal e tudo mais, e eu quis arriscar. E tu tava empregado nesse momento? Tava empregado. Então tu fazia como complemento. E mesmo assim tu já tirou a alugar um carro. Bom, era baratinho. Era baratinho na época, daí beleza. Tá valendo o teste. E gasolina valia também, né? Tava barata a gasolina também. Barato. Tava barata a gasolina naquela época também. Então aí eu acabei fazendo esse teste, mas no pavor daí eu peguei e devolvi.
Depois, uma semana tu devolveu? Em uma semana eu devolvi. Uma semana Fiz devolvi. o quê? 30 corridas? Nem isso? Não, nem isso. Se eu fiz umas 15 corridas, acho que foi muito. Era mais ou menos isso que eu fazia por semana. Era mais ou menos isso daí. Então, depois disso, em 2023 eu fiquei desempregado e já com a minha atual esposa, né? Eu peguei... Tá casado? Sim, sou casado. Tem filhos? Não, ainda não. Novinho, já casado? Já casado. Eu com 22, não posso falar, eu com 22 já tinha filho. Já faz 5 anos. Eu com 22 já tinha filho, tá, e aí? E daí em 2023 eu fiquei desempregado e optei por voltar, né, aos aplicativos. Em 23? Em 23. Tá, aí deixa eu lembrar o que aconteceu em 23. 23 foi uma entre-safra, o boom pós-pandemia. Isso. Antes da enchente, foi um ano meio esquisito. Foi quando a gente tava começando a andar, mas sem saber pra onde, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Isso aí. Então, eu aluguei um carro, daí comecei a fazer o X de novo. Comecei a fazer o X, comecei a fazer mais corridas, comecei a aprender a me localizar em Porto Alegre, principalmente, né? Mas já naquele amadorismo 100%, né? Aquela, como tu fala, né? Como era bom ser ignorante, né? Às vezes é bom ser ignorante, fazer umas corridinhas lá pras brotas de Gravataí. Sim. Daí quando chegar lá, deixar pra ficha cair quando chegar lá. Claro, não. Antes só aproveita. Depois, qualquer coisa, a gente liga o som alto e volta embora vazio. Exatamente. Né? Então... Fumando cigarrinho. Não sei se tu fuma. Não. Com os 4 vidros baixos, fumando cigarrinho. Então, foi uma experiência, assim, de saber localização, ponto de referência, onde vai tocar, corrida e tal. Que te digo assim, às vezes ainda faço umas burradas hoje em dia, né? Mas faz parte do processo. Faz parte do processo. A gente tá na chuva pra se molhar, né? É isso aí. Então, só sente quem foi, né? Exato. Então, eu fiz por esse... Como é que é? A frasinha aquela... Só volta quem vai, né? Só volta quem vai. Exatamente. E daí, acabei fazendo por esse tempo. Fiquei, acho que uns 4 meses no máximo. Porque logo depois eu já consegui um emprego. Tá, show de bola. Daí tu ficou alternando, pelo jeito. Isso, fiquei alternando, fiquei nesse vai e volta do aplicativo, né? Mas daí, quando eu consegui esse CLT, eu foquei no CLT por conta daquele gatilho, né? Tipo, pode ser que eu me entre numa dívida com o aluguel de um carro, né? Então, é melhor eu cortar o aluguel por aqui, o contrato, e me manter no CLT certinho. Ainda com aquela crença de que CLT era o objetivo, né? Qual foi o teu último emprego CLT? O meu último emprego CLT foi em abril do ano passado. O que tu fazia? Eu... Abril tu saiu ou abril tu começou? Abril eu saí. Saiu, tu fazia o quê? Eu trabalho na área de compras, né? Eu sou da área de compras. Mais um vendedor aqui. Não, teu no caso é comprador. Comprador. Beleza. Compras e licitações, mas é área de negociação, né? Então, comercial. É perto do... área comercial de alguma maneira. Então, a minha experiência toda foi nessa área, né? E o meu último emprego foi na área de compras ali no centro da Independência, né? Então, não passei nem no contrato. Fez só a experiência? Fiz só a experiência. Comprou muito mal, então. Ou negociei muito mal, né? Também. Mas foi uma questão realmente de perfil, né? Vamos lá na Ponta Grossa, vamos dar uma volta na Ponta Grossa. Vamos lá. Tu gosta da Ponta Grossa? Não. Só do bairro. Desculpe a piadinha aqui da série, pessoal. Eu não perco a oportunidade cada vez que eu vou pra Ponta Grossa de sugerir alguma coisa só pra ter um comentário. Olha ele, né? Como eles Olha ele. Pegar aqui à direita e nós vamos lá pra Ponta Grossa. Então, chegamos lá e voltamos, né? Então, tá, e aí abril de 24. Em abril de 24 eu tive a minha última experiência, fui demitido no contrato de experiência. Então, foi me alegado que foi por... Como é? Que não fazia o perfil da empresa, né? Só que até o momento de me contratarem eu fazia o perfil da empresa. Então, eu já não sei qual é a desculpa. Eles não podem dizer a verdade, a verdade, processo. Exato. Então, depois disso, a minha esposa, né? Ela chegou pra mim e falou, olha, quem sabe tu volta pro aplicativo, mas foca como renda principal. Porque eu acho que talvez isso nos consiga, pelo menos, manter a nossa vida, né? Ela trabalha e tudo mais, mas, claro, ficar o cara desempregado dentro de casa e a tua mulher trabalhando fica ruim, né? Não. Então, desde abril do ano passado, então, eu tô de volta aos aplicativos, né? De uma forma 100% e como renda, né? Como renda principal. E sempre alugando carro, Matheus? Sempre alugando carro. Carro próprio, tu nunca teve essa experiência, então? Não, até porque a gente tá um pouco endividado ainda, né? Sim. Nesse vai e volta que eu tive aí
de empresas aí e tal, acabei subindo algumas dívidas, mas é algo. Eu posso te falar uma coisa? Não é só tu. Com certeza não. Tu não tá sozinho nessa, esse barco tá lotado, meu bruxo. Esse barco de endividados tá lotado. Mas é uma coisa que eu quero que até o final do ano já esteja tudo resolvido para eu já poder ter meu carro, né? Tu pretende comprar um carro para trabalhar nos aplicativos? Pretendo, porque assim, Daniel, é uma coisa que quando eu comecei a te acompanhar, é uma coisa que eu via os outros te perguntando, mas eu não quis te perguntar porque eu já sabia a resposta pelos outros, né? Tá, como que tá o aplicativo? Não vem. E aí, o que tu acha? Entendeu? Tu acha que eu falei certo ou eu falei errado? Tu tem total certeza, total razão no que tu tá dizendo. Tu acha mesmo, cara? Eu acho. Pô, eu acredito nisso, tá? Todo mundo que me pergunta, de fato eu falo isso. Toda semana alguém vem me perguntar, claro. Alguém vem me pedir dica. Só que eu acho que é o 8º ou 9º entrevistado aqui. A grande maioria desses 8 ou 9 entrevistados estão completamente satisfeitos com o serviço. Sim. E eu fico pensando, será que realmente eu tô falando a verdade? Ou eu tô num outro contexto? Mas por que tu acha que eu tenho razão e não vale a pena vir pros aplicativos? É que, além de tu ter... Porque tu começou essa conversa dizendo que o CLT não tem estabilidade. Aqui, muito menos. Aqui muito menos. Mas aqui a gente depende do nosso esforço. O problema é quando a gente falhar, né? Exato, é que a gente precisa ter esse entendimento, né? De que isso aqui não é um mar de rosas. Sem dúvida nenhuma. Que, eu vou ficar para sempre no aplicativo. A primeira coisa que o cara tem que entender... que quando começa, vou fazer como renda principal, esse aqui vai ser meu trabalho, é encarar como sendo teu trabalho. Exato. Rotina, define uma jornada de trabalho e cumpra, seja o teu patrão, mas seja o teu patrão mais filho da puta que tu já teve. Exatamente, tu tem que ser o mais desgraçado contigo mesmo, infelizmente. Né? Exatamente. Porque, vamos botar como exemplo aqui, eu alugo o carro, tu também. Sim. Né? Então, o carro, querendo ou não, ele come na mesa junto com a gente. Sem dúvida nenhuma. O pessoal começa a dizer assim, eu não vou sair devendo 700 pila por semana, toda segunda-feira negativo, não sei o quê. Na prática, na Localiza, por exemplo, Localiza todo dia, toda segunda-feira de tarde debita o valor da semana. Exato. Então tu só vai ter dinheiro na quarta, se trabalhar direitinho, se trabalhar direitinho, exatamente. Mas, tu sabe, na minha opinião, a vantagem de uma locação é justamente, tu sabe que aquele valor ali que tu vai ter que pagar e nada mais. E nada mais. E nada mais. Exatamente. Já o carro próprio, se o cara não for organizado e tem aquela caixinha bonitinha... Se perde. Se perde fácil, rápido. E eu me vi nessa vida. Quando o meu carro estragou, não sei, tu me acompanha há quanto tempo? Eu te acompanho desde 2023. Então é recente, então tu não pegou a história do Focus, então... Não. Então dá uma olhadinha nos vídeos lá atrás, porque... Foram dias complicados, dias bem complicados. E de amadorismo total. Trabalhando com um carro que valia quase 100 mil reais, fazendo 99 pop na vila. E o cara dava risada, né? Mas naquela época foi punk. Mas eu não sabia, né, cara? Sim. Eu realmente não sabia, e não sabia por quanto tempo que eu ia continuar nessa vida. Já tô... Esse ano é minha nona temporada de aplicativo já. Então acho que já rodei um pouquinho... por aí. Mas voltando ao que tu estava dizendo ali se tu tá sendo claro pro pessoal ou não, né? É que eu acho que por mais que tu seja claro, eu acredito que tu seja, porque para mim o problema é que o aplicativo ele te vende a ilusão de, vamos dizer assim, fique milionário. Cara, eu acho aplicativo, assim, né? Eu acho assim, não é que, eu não vejo assim, tá? Que ele te vende ilusão, mas eu acho que de fato dá para ganhar uma grana aqui, claro. Mais do que sei lá, muito CLT por aí. Sim. Principalmente para quem não tem uma formação, uma graduação. Principalmente para quem não tem graduação. Aqui o cara tira mais. E por vezes mais que quem tem graduação. A questão é que nós estamos na mão dos estagiários, filho da puta. Tu nunca sabe se o dia vai ser bom como foi ontem ou vai ser um terrível. Nunca sabe, porque eles definem as regras do jogo e mudam de acordo com os interesses deles, né? Isso que é foda, isso que me incomoda profundamente. Isso que eu fico puto da cara. Porque às vezes o cara faz a mesma coisa, um dia tu ganha 100, outro dia o cara ganha 50. Ou vice-versa, essas ganinhazinhas bonitinhas aqui. E é uma coisa assim que muitos falam, né? Mas é que o influencer ele é favorecido pelo aplicativo e é porque ele é influencer, alguma coisa do tipo. E cara, eu acredito que não, sabe? Porque... Eu acredito que não, eu te digo. Eu tenho Com certeza eu sou favorecido pela outra. Deixa a dúvida no ar aí. Porque assim, tu olha no dia a dia, tu faz, digamos assim, o mesmo trajeto onde tu sabe... Só mostrar um pouquinho aqui da Ponta Grossa, pessoal, a parte rural de Porto Alegre. No último podcast que eu gravei, eu estive lá na região do Lami, com o Jorginho,
E agora eu tô aqui na região da Ponta Grossa com o Matheus, tá? Seguimos o baile. E tu consegue notar no aplicativo que, por mais que tu faça o mesmo trajeto, tu esteja nos mesmos pontos estratégicos da tua cabeça, da tua mente que tu traça, o aplicativo ele não vai te entregar a mesma demanda que ele entrega numa quarta-feira, que nem foi ontem, um dia bom, vamos dizer assim, em janeiro. Né? Pode ser que amanhã, sexta-feira, que a gente imagina que o pessoal vai sair pra rua, vai tomar uma cerveja porque vai estar um clima bom, não vai estar chovendo, ele não vai te entregar. Agora é um exemplo. Se ele não quiser, ele não entrega. A semana passada, nós estamos em janeiro, tá? O pessoal tá ligado? A semana passada eu tive 4 dias excelentes, de quarta a sábado, todos os dias com mata batida, com demanda alta, chegando em casa cedo. Daí eu pensei, tá, janeiro não é mais janeiro. Daí segunda-feira, uma merda. Terça-feira, pior. Ontem foi terrível. Hoje é quinta-feira, não liguei o aplicativo ainda, mas eu imagino você na mesma batida que tem sido essa semana inteira. Sim. E essa variação toda, que é o que detona, mas essa vida é uma merda, né, Matheus? Mas é boa pra caralho. É isso aí. Tá, e as redes sociais? Eu vi que outro dia tu largou um arroba lá, Matheus, Mujica Driver, né? Mujica Driver, então. Tá, vou até virar a câmera pra ti, pra tu falar bem direitinho da tua proposta pros guri aqui. Se quiser te seguir ou não, larga o teu arroba agora, faz o teu jabá então, das gente, redes sociais. Vamos fazer o jabá, já que ele deu a brecha, vamos lá. Montei o meu canal, né, no Instagram e no YouTube. Já tem no YouTube também? No YouTube também. Eu não vi no YouTube ainda. Só que no YouTube eu não criei nada ainda, por isso né? que apareceu pra mim. Tô primeiro tentando começar, vamos dizer assim, a capinar um pouco no Instagram pra ser reconhecido um pouco, né? Tá, uma dica, não é jabá. Ou pode ser também, porque a descrição tá no vídeo, o link tá na descrição desse vídeo, se quiser adquirir, Matheus. Esse microfone aqui é sensacional. A RBS tá usando no Atel TV pra fazer os vídeos deles no YouTube. Esses microfones de lapela aqui. Fica a dica. Tanto pra tu trabalhar, tanto pra trabalhar com celular ou com câmera, não sei qual é a tua ideia. A minha ideia... Mas tu pode trabalhar tanto um quanto o outro, ele funciona perfeitamente. A minha ideia é trabalhar com celular, né? Perfeito. Até ontem eu tava de celular também, há 9 anos. Mas cada dia é um dia, né? De repente a gente pega e muda. Mas ele funciona... Tá, o teu canal, o teu perfil, com a tua proposta. Perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, é o @Mujica com G, Mujica Driver. Tudo junto? Tudo junto. Então a minha proposta do Instagram qual que é? E pretendo continuar assim, né? Porque como vai ser mais povão... Sigam lá, @Mujica Driver, dê uma força pro Matheus aí. Estamos começando. Tá na pista, tá. Eu já vi os videozinhos lá, ele toma cuidado, dá uma tratadinha, dá uma editadinha, é legal, não é aquela coisa tosca que eu costumo fazer. Então o cara tá assim, tá se esforçando. O céu é o limite pra ele. Isso aí, a gente tá tentando começar de uma maneira certa e sem forçar demais, né? E conteúdo? Conteúdo no Instagram eu tô tentando trazer um pouquinho mais diversificado, com informações, com dia a dia e um pouco de descontração, assim, né? Pra dar uma risada de vez em quando. Eu tô errado ou tu tava com o Brad Pitt outro dia? Não, tive que levar em Erechim, né? Isso aí eu vi. Uma missão impossível, né? Aquela viagem caiu pra ti mesmo? Caiu. E tu fez ou não? Fiz com o maior orgulho. Tu foi a Erechim? Não, aquilo ali foi editado. Eu não sei, cara. Eu sei que eu vi a foto tua com o Brad Pitt. Eu só achei que tu... Tá, então eu criei a viagem. Viu como tá bom? Ele fez um negócio que eu caí. Eu achei que ele tivesse recebido a chamada pra Erechim e daí ele aproveitou o hype do Brad Pitt e fez uma montagem. O Brad Pitt no teu carro, eu tinha certeza que era montagem. Óbvio, né? Óbvio. Mas eu imaginei que talvez tu tivesse recebido aquela chamada de verdade. Ali eu olhei... Só surfou a onda. Só surfei a onda, eu vi a situação, tava todo mundo fazendo, vou fazer como se tivesse recebido a viagem, porque ninguém fez ainda. Então vamos tentar. Perfeito. E no YouTube, eu acompanho muito o Claudião. Lá de Salvador. Lá de Salvador. E eu pretendo... Uma vez lá atrás, desculpe, só pra falar sobre o Claudião, eu vi um vídeo que ele falou que tu tá louco? Da onde isso? Ele falou o seguinte, eu não faço corrida de menos de 20 pila. Vocês sabem, me conhecem, eu gosto da curtinha. Mas a curtinha conectada, não vem dizer que eu gosto de fazer 5,88. Não, eu gosto de fazer 5,88 se ela estiver a 200 metros de distância pra mim e eu só for levar 1 quilômetro. Daí eu gosto. Agora, caso contrário, o Claudião não, ele levantava a bandeira, eu só vou ligar o carro se a chamada for acima de R$20. E tu tá louco, fica pensando, né? Tu vai passar o dia inteiro, não vai fazer 3 corridas. Isso. Hoje eu bato palma pra ele. Ele tem toda a razão. Hoje eu me vejo parado embaixo de uma árvore
esperando uma corrida de 15, 20 reais, porque as de 7, 8 não dá pra fazer. Hoje a gente procura a sombra pra ficar esperando ela. Tá, e aí tu vai fazer no YouTube, então no YouTube tu segue o Claudião. Isso, eu sigo o Claudião, sigo vários aí, mas eu quero mais ou menos seguir a mesma linha de conteúdo dele, né? Mais informativo. Né? Mais informativo. Faz tempo que eu não vejo o vídeo dele, mas ele tem a mesma vibe do Fernando, né? O Floripa, né? Fernando Floripa. Isso, Fernando Floripa é outro que eu mais ou menos me assemelho. Quer trazer um assunto que tá pipocando e passar... Tá pipocando e esclarecer isso pro motorista. E Fala também... motorista é teu bordão, né? Fala motorista é um bordão que eu tô tentando emplacar. Show de bola. Então, trazer mais informação pro motorista, porque, querendo ou não, a gente, quando inicia, a gente inicia às cegas, né? A gente não tem aquele cursinho do motorista de aplicativo. Não existe. Então, eu pretendo trazer mais ou menos algo assim, sabe? Tipo, como é que tá funcionando o aplicativo, mais ou menos o que vocês fazem hoje no dia a dia, vocês, eu digo, os influencers daqui de Porto Alegre, né? E tentar ajudar de alguma forma aquele que tá iniciando e o que já tá, né? Alguns anos aí na lida. E tu já tem o nome do canal no YouTube? Sim, é o mesmo do Mujica Instagram. Driver Mujica também. Driver. Perfeito. Que daí onde tu bate vai o mesmo, né? O ideal é sempre, nas redes sociais, é sempre o mesmo @, pra não confundir a cabeça do pessoal. Isso. Então, a única dificuldade que eu tô tendo agora é aquela de início, né? De tu botar a cara na câmera e sair falando. Cara, mas isso aí dói, como eu diz o Fetter, vai doer, mas vai ser rapidinho. Sim. Né? Depois da terceira, quarta vez, tu nem sente mais. Isso. É natural. E é bom, cara, não sei se tu tem essa questão, mas eu acho legal falar com a câmera pra desabafar, velho. Sim. Imaginar que tu tá falando com o teu bruxo, eu tô falando contigo, meu bruxo, né? E falar coisa que o teu bruxo vai querer te escutar. Sim, né? sim. Então é legal isso aí, serve como terapia e também serve te dar algum retorno também. Exatamente, né? É uma coisa assim que a gente fica muito apegado, pelo menos eu que estou iniciando, tipo, seguidor, preciso de seguidor, coisa e tal, preciso ser reconhecido, mas que nem agora, eu tava ali na casa da minha mãe, esperando ali, a gente tava conversando e tal, eu disse pra ela, eu tenho 78 seguidores já no Instagram. 78? 78. Tá, então depois que esse vídeo for publicado e terminar, eu espero que tenham pelo menos 500. Posso contar com vocês, gurizada? Parem agora esse vídeo, parem aí, para. Parou? Beleza, vai lá, abre o Instagram rapidinho, @Mujica Driver. Repito, @Mujica Driver. Eu quero ver depois que finalizar esse vídeo, o perfil dele com 500 seguidores. E eu tava comentando com a minha mãe, né? Tipo assim, pega 78 pessoas e coloca aqui dentro de casa. É muita gente. Com certeza, cara. Com então certeza. É o ponto de vista e a importância que tu dá pro teu público. Depois eu vou te dar o... Tá, depois eu falo em off contigo sobre isso. Então é algo assim que eu tô tentando trazer o Matheus Mujica, o Mujica Driver, como queiram me chamar, o meu dia a dia, me aproximar mais das 78 pessoas que hoje me seguem e assim sendo daqui pra frente, né? Com 500, com 1000, sei lá. Com 1 milhão. Com 1 milhão, o céu é o limite. Como é que é o limite? O céu é o limite. O céu é o limite. Tá? Fala mais aí da tua experiência como motorista. Então, tu começou com X. Comecei com X. A última vez que eu te vi, tu tava numa Cactus, lá na Praia de Belas, eu acho, não foi, né? Tu me pediu adesivo e eu tava acabando, mas o adesivo disse, não, mas Matheus, tem que dar uma segurada aqui, que tem gente que não tem ainda. Ele já tinha 2 naquela época. E eu cheguei ali, tinha um Onix Plus paradinho, estacionado na frente da casa dele. Cheio de adesivo. Cheio de adesivo de novo. O cara é uma fênix, ele consegue buscar do nada todos os adesivos. Do nada, né? O cara que tem os contatos consegue rapidinho, né? Então, voltando um pouco do aplicativo, como a gente estava falando e também já linkando com a página, né? Quando eu voltei a fazer o aplicativo, eu voltei a fazer no Black, né? Ali por meados de abril, que eu fiquei desempregado. Lá em 24. Lá em 24. Tu já veio pro Black, então já veio... Minto, desculpa, foi 25. Foi 25, foi ano passado. Depois deixei. Abril do ano passado, isso. Tá, então nós estamos com lá 1 ano de delay aí, tá? Fechou. Tá. Então, enchente a gente ficou todo, né? Todo perdido. É, isso aí. Então, em abril de 2025 eu voltei e tudo mais, aquela coisa. Já voltei fazendo Black. Né? A minha intenção era pegar um carro Comfort, alugar um carro Comfort pelo custo-benefício. Só que no momento que eu fui alugar não tinha opção e eu optei pelo Black. Tá, vamos assumir uma semanal mais alta aí, mas vamos encarar. Né? Assim eu já aprendo e já vou fazendo. E aquela coisa toda, né? Pesquisando como é que faz, onde é que eu me posiciono e tudo mais. Que até foi aqui no teu canal, que foi num dos vídeos que tu fez, que agora não vou me recordar quando,
que pra mim eu tinha muita dificuldade em me posicionar como black. Né? O X toca até debaixo da terra, né? Exatamente. Então, Vamos ligar o aplicativo para pegar uma corrida? E provavelmente vai tocar. Eu ainda vou fazer isso. No meio da gravação de podcast com um convidado aqui no carro, eu vou ligar o aplicativo e vou pegar um passageiro e ele vai participar da conversa. Mas eu tenho que melhorar um pouquinho. Deixa para os próximos episódios. Ainda vou fazer isso. E provavelmente vai ser muito legal. O X realmente toca em qualquer lugar. Mas e aí, como é que tu aprendeu a fazer o black? Então, aqui contigo, teve uma deixa que tu deu no canal de que acho que até tu aprendeu te a posicionar de alguma forma como taxista. Por que tem um ponto de táxi naquele local? Sabe quem me disse isso? Fernando Floripa. Ele não me disse, foi um vídeo dele que ele falou, por que existe um ponto de táxi na esquina da rua tal com a rua tal? Porque tem demanda. Exato. Então, se tem demanda, por que eu paro nos pontos de táxi e tiro foto de vez em quando? Sim. Para mostrar pro pessoal que, ó, aqui tá vazio, demanda. Aqui tem demanda. Exatamente. Espera um pouquinho que toca. Então é legal que tu vê, eu aprendi com um influencer e tu de alguma maneira aprendeu comigo. Contigo. E muito provavelmente eu vou passar esse conhecimento à frente. Exatamente, isso aí, tem que passar mesmo. Hoje... Tá, mas o black, agora tu só para em ponto de táxi pra fazer black, não? Não que eu parasse só em ponto de táxi, mas eu já tinha como referência, né? Sim. Aqui tem demanda, né? Tô num lugar que eu não conheço. Já procura um ponto de táxi. Né? Então, provavelmente naquele ponto vai ter demanda. Perfeito. Então, como black, naquele momento, eu comecei a ter mais essa malícia, mais esse feeling de eu saber onde me posicionar, aqui eu vou ter corrida, não vou ficar esperando muito tempo, porque no black, a gente que está acostumado com X ou o próprio Comfort, o black ele te cansa, né? Cara, ele te pega no psicológico. Eu trabalhei no começo, que tu não me acompanhava ainda, eu fazia black no meu carro. E, cara, eu não tinha saúde pra fazer black, porque a ansiedade me batia de um jeito. Porque, cara, era meia hora, 40 minutos pra esperar uma corrida bem posicionada na Carlos Gomes, por exemplo. Sim. Sabe? E daí eu fiz muito Cabify na época do black. Eu dividia Cabify com black, porque Cabify era melhor que o Pop, por exemplo, e que melhor que o X. Sim. Né? Então daí e Cabify tocava bem e tal. E durante um bom tempo era tipo o que mais eu fazia era Cabify. E fazendo black, fazendo pop junto, misturado. Sim. Porque só do black eu nunca consegui trabalhar valendo de fazer grana só com o aplicativo black. Eu conheço alguns aí dos grupos que a gente participa, enfim, né? Que eu sou da turma lá agora da madrugada, né? Lá da Gate. Não sei. Então, do pessoal que fica lá na madrugada na Gate lá, do pessoal da noite aí, do Black Morcego, Diego Noturno. Então a gente fica lá. Você ficou na Gate? Isso, na Gate, ali no Parcão. Não sabia. Então... Eu trabalho nessa hora, sabe? Tô dormindo. Então, a gente acaba aprendendo assim, mais ou menos, e tira o chapéu pra eles, principalmente os que fazem tu dá um black, recado pra eles, pro Diego, pros dois Diego, no caso, o Black Morcego Noturno, pra eles acessarem lá meus vídeos e mandar mensagem, eu quero participar, eu não vou chamar. O pessoal tá tudo magoado, já ouvi falar, né, não vai chamar. Nesse primeiro momento eu não vou chamar ninguém, faça que nem o Matheus. Se não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros antes mesmo, como eu falei no começo do vídeo, de receber esses microfones. Quando eu larguei a ideia, disse, tá na hora de fazer o podcast. Eu me atirei, né? Tu me atirou, tu foi aí, na primeira, tu quero ser primeiro, não sei o quê. Acabou que depois tu não voltou e eu me envolvi com um turbilhão de pedidos. Muita gente, Exatamente, graças a Deus. Então tu diz pros dois, tá? Diz, claro, Daniel tá esperando que tu entre lá no vídeo dele, qualquer um, eu quero. Daí tá, fechou, daí a gente marca, daí a gente agenda. Mas eu não vou correr atrás, pelo menos por enquanto. Pode deixar que o jabá eu vou fazer. E daí vocês ficam lá discutindo as estratégias. Isso, enfim, a gente fica trocando ideias, assim, não necessariamente dizendo como é que faz, como é que não, mas tu acaba pegando, né, mais ou menos como é que a pessoa, como eles trabalham, o jeito de trabalhar, e tu acaba adequando pra tua estratégia. Né? Essa é a parte boa não sei se vocês têm grupo de WhatsApp, mas se não vem ao caso, os grupos de WhatsApp eles podem ser muito bons quando eles são bem aproveitados. Sim. E quando são trocas de experiência, mas pode ser um tiro no pé também quando o negócio é só de reclamação e picuinha, né? Isso é uma coisa que eu peguei bastante também nos teus vídeos, que tu fala bastante, né? Eu não participo mais de grupo de WhatsApp há muito tempo, justamente pela picuinha, os caras, tudo bem, nos meus vídeos eu falo muita merda e reclamo bastante. Sim. Mas tu vai num grupo de WhatsApp de uma turma assim, o cara se mata. Claro. Agora, se tu tem uma turma legal, que os caras se ajudam,
Sim. Daí eu acho bacana, que é mais ou menos o que acontece com vocês, pelo que eu entendi na tua conversa. Eu né? até não tenho grupo com eles, né? Uhum. Eu só do dia a dia, ali, de estar ali conversando, trocando uma ideia, daí tu acaba pegando mais ou menos como é que eles atuam, né? Mais assim com o pessoal do dia a dia ali, que não seja eles, o pessoal que não é influencer, né? Então tem gente que trabalha só no Black, cara, então eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu pro cara que trabalha só no Black. Tem que saber muito do negócio pra o cara conseguir, ou não ser nada ansioso, né? Ou não ser nada ansioso, que é o principal, né? Que é o principal, com certeza, eu não conseguiria. Porque o que eu noto do Black, assim, é que se tu não tiver um psicológico forte, ele te mata no cansaço. Com certeza. De tu tá vendo a hora passar e o dinheiro não tá entrando. Com certeza. Assim é trabalhar, pensa trabalhar no Black em Porto Alegre, é trabalhar no Uber, em qualquer categoria, hoje, na praia. Sim. Porque tu chega lá, tem milhares de motoristas na Paraguaçu parados estacionados. Ele tem que ficar ou parado, esperando que caia uma coisa no teu colo. Tô falando hoje, metade de janeiro, metade da semana, e tem muita gente que vai. Tu tem que ficar rodando aqui, rodando aqui, depois de 40 minutos uma corridinha por 6,47. Esse também, esse assunto que tu trouxe agora, também foi uma questão de eu mudar o meu horário de trabalho agora em janeiro e fevereiro. Né? Porque, por natureza, vamos dizer assim, eu sempre gostei muito de trabalhar durante o dia, né? Mas eu te encontrei várias vezes e eu só trabalho de dia. E como é o meu primeiro ano trabalhando janeiro e fevereiro, e eu vendo o pessoal reclamar de que janeiro e fevereiro é uma porcaria, que não toca fevereiro corrida. Não é tão ruim, cara, pelo menos depois do carnaval. Sim. Antes vai ser. Então, tipo, tu tem que ficar procurando corrida, coisa e tal, toda aquela coisa, né? Então eu pensei, né? Pô, se eu vou ficar gastando gasolina durante o dia, no calor, procurando sombra, me estressando, eu vou trabalhar de noite. Porque pelo menos na noite tu não tem o calor, tu não tem a tranqueira, de certa forma, porque não é todo mundo que vai pra praia. Sim, né? sim. Ainda tem alguém trabalhando em Porto Alegre. Então eu vou optar por mudar o meu turno de trabalho, que eu acredito que vai ser mais benéfico pra mim, né? E, cara, de certa forma, eu vou te dizer assim, eu não tô perdendo, né? Eu tô gostando de trabalhar na noite e tu acaba viciando, né? Porque tu não tem o arranque-para, tu não tem o estresse do dia a dia. Claro, tu pega um passageiro meio xarope durante o turno aí, né? Tá, mas tu não ficou muito tempo parado entre uma chamada e outra? Cara, por incrível que pareça... Tá, hoje tu tá sem Black, né? Hoje eu tô sem Black, tô trabalhando no Onix, Comfort X. Faço a 99 também, mas é aquilo, eu tento não ficar sem corrida. Tá, e como é que tu consegue essa mágica de umas 3 horas da manhã da terça-feira conseguir uma corrida? Então, se tá muito devagar, né, se não tá tocando não tá tocando corrida, começa a entrar naquele limbo, né, eu pego o ativo 1X, o ativo uma 99 e tento ver uma corrida que seja mais rentável para mim, que eu sei que eu não vou ganhar no KM, é impossível tu ganhar no KM, mas eu opto daí pelo ganho na hora. Tá, mas mas o X também toca em qualquer lugar de madrugada? Toca. Qualquer lugar? Qualquer lugar. Se tu for pra, sei lá, Rio Branco lá em Canoas, vai tocar às 3 horas da manhã? Cara, vai tocar, mas tipo assim... Tô te dando um exemplo de um lugar que é residencial. Sim. Não tem comércio nenhum, que não tem balada nenhuma, que não tem hospital nenhum. Ele toca, mas vai te tocar pra buscar longe, entendeu? Tá. Um pouco longe, mas pra te movimentar... Paga o tempo, tá valendo? Paga o tempo, ele paga o tempo. Fechou. Então eu tenho que testar à noite mesmo. Né? Então é algo que pra mim tá valendo a pena, então... E tá sendo bacana, sabe? Até uma coisa que eu tô estudando pra que quando voltar realmente o movimento, voltar a vida em Porto Alegre de novo, se eu não fico na noite. Entendeu? Porque pra mim o que pesa por ter o carro alugado não é o aluguel do carro, é a gasolina. Sim. Né? Eu tento economizar o máximo. Na tua mesa, além de tu, a tua esposa, se senta o dono do posto e o dono da locadora junto contigo pra comer todo dia, né? Exatamente. É um prato pra cada um, né? É um prato pra cada um, exatamente. Perfeito. Metade do teu faturamento fica com 25% fica com o dono da locadora. Exato. E 25% fica com o dono do posto. Isso mesmo. Ou tô errado aí? Não, tá muito mais que certo. 4 pratos. Se tem um casal, tem que ter 4 pratos na mesa. Se tem uma família com 5, tu tá fudido, cara. Tá fudido. Não tem escapatória. É pegar e chorar no cantinho. Então é algo que eu tô estudando, assim, pra depois, aí, quando começar a voltar mesmo o movimento em Porto Alegre, se eu realmente não pego e assumo, né, essa camiseta do time da noite. Então entra pro grupo dos noturnos, então. Isso aí, exatamente. Show de bola.
E como tu comenta, né, de não ficar acomodado nessa questão do aplicativo, né? O aplicativo, ele não vai salvar tua vida, ele não vai te enriquecer, ele vai te pagar tuas contas, ele vai te manter vivo, respirando e tentar procurar outras formas de renda, né? É isso aí, acho que tu tá procurando, né? Tô tentando, né? O que tu tá tentando? Então, assim, hoje, como eu já saí do CLT, pretendo não voltar, porque eu cansei dessas picuinhas de serviço, né? De fofoquinha, tá puxação de saco. Vamos parar numa blitz no meio da gravação do podcast? Vamos forçar a barra, vou jogar em cima deles ali pra ver se eles me param. Tem uma blitz aqui na frente da brigada. Eles devem estar procurando alguém específico. Essas blitz da brigada não são aleatórias. Normalmente eles estão procurando alguém específico. Eles já sabem quem, a placa, o modelo do carro. Pegaram uma BM aí, ó. Não, passamos direto. Não foi dessa vez, Matheus. Não foi dessa vez. Tá, o que você estava falando sobre novas formas de ganhar dinheiro? Sobre novas formas de ganhar dinheiro. Eu, no aplicativo hoje, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando criar uma carteira de clientes. Né? Tá, clientes show. Tu tá fidelizando teus clientes? Estou tentando fidelizar meus clientes. Como tu tá fazendo isso? Com aquela famosa tática que a Uber quando ela iniciou. Que ela aplicou quando iniciou. Do tratamento com água, de tu oferecer alguma coisa a mais pro passageiro, a não ser o embarque e desembarque, né? De tu tentar trazer algo, um diferencial, né, na tua viagem, que seja um cereal, uma bolachinha, alguma coisa, uma balinha, alguma coisa assim, mas somente dentro do, vamos dizer assim, do pacote que tu venda de alguma viagem particular, né? Não pegando uma corrida no Uber aqui, tu vai entrar no meu carro e tu vai ter aquela coisa lá da toda. Pra tu chegar numa viagem particular, tu tem que... Eu ofereço o meu serviço. Tu oferece o teu serviço? Eu ofereço o meu serviço. Perfeito. Eu tenho cartõezinhos já de apresentação do meu serviço. E tu já tem uma turma aí de clientes que tu consegue fazer um extra? Eu vou te dizer assim que é difícil tu conseguir essa carteira, né? Depois que tu consegue, tu não forma nada, a não ser isso, tá ligado, né? Claro, sim. Tu pega esse compromisso, né? Então hoje o que eu tenho mais vamos dizer assim, onde eu recebo mais ofertas de viagens é pelos hotéis, né, em Porto Alegre. Então Tu deixou teus contatos com os hotéis? Com os hotéis. E daí eles te chamam? Eles me chamam e eu faço essa viagem da pessoa que está hospedada ali, né? Show de bola. Então, até uma... Isso aí é uma dica perfeita que o Matheus está dando aí. Fazer o PF, né? Fazer o famoso PF. Que aí tu consegue dar teu preço. Se tu fizer um serviço de qualidade, com certeza o passageiro vai te recompensar. Isso. Porque esse pessoal aí não tá pelos 20 pilas, esse pessoal aí tá pelo atendimento. Eles querem a experiência. Exatamente. Diferentemente do passageiro dos aplicativos do dia a dia, questão de que eles nos chamam, não é porque meu carro é limpo ou porque tem água gelada, é porque é barato. É porque é barato. Tu não quer pegar um ônibus. Exatamente, é porque é barato. Porque às vezes é mais barato que o ônibus. Isso, com certeza. Se eles se juntam em 3, eles pagam menos do que pagariam em 3 passagens de ônibus. Com toda certeza. Que é o que a gente enfrenta hoje. Tu não usa 99, né? Não sei com qual frequência. O que é 99? 99 pop, amarelo e tal. Faz tempo, eu até tento. Que o barulho é insuportável quando chama. Às vezes eu tô parado no sinal e toco 99 e tenho vontade de jogar uma bomba, um balde d'água em cima do colega do lado. Que é o Negocia, né, cara? O Negocia, eu entendo que foi inventado pra que o passageiro conseguisse um carro o mais rápido possível. Não pra tu ficar negociando, cara. É o contrário, né? É o preço mais baixo possível. Cara, tu pegar uma corrida de 86 centavos o KM, o passageiro te ofertando isso, cara, é um desaforo. Com certeza. Desaforo, entendeu? A pessoa não se coloca no teu lugar. Por isso que eu digo, né, do que eu me alimento, de buscar dias melhores, de pessoas melhores, de tu ser uma pessoa melhor pro teu próximo, né? Então, porque tu não tá aqui fazendo doação, né, cara? Tu tá trabalhando, tu tá levando teu sustento. Com certeza. Então, é muito isso do que eu quero trazer no meu canal do YouTube, para não só o motorista, mas também para quem sabe o passageiro ver essa realidade e se conscientizar de alguma forma. Mas a gente sabe que a gente está lidando com o ser humano, né? Tu viu que, cara, eu vi um acidente aqui nesse cruzamento uma vez, foi feio de ver. Uma véia entrou no meio do motoqueiro, exatamente o que aconteceu agora. E então nós estamos chegando aqui já, vou deixar o Matheus na casa da mãe. Tu mora onde? Eu moro hoje lá perto do aeroporto, na Zona Norte? Passando a Sojipa, na Zona Norte. Perto do Vantajão, na frente do Vantajão. A mãe dele mora aqui, minha vizinha, mora aqui no meio do tapete. Daí eu vim pegar ele aqui agora. E estamos chegando já de volta. Matheus, eu queria te dizer que foi um prazer te conhecer pessoalmente. A gente já tinha se cruzado diversas vezes no trânsito.
Não é à toa que tu tinha 2 dos meus adesivos e tem mais um ali que eu descobri que ele pegou com outro colega que não tinha colocado no carro. Então, gostei muito de conhecer mesmo. Te desejo sucesso aí na tua proposta nas redes sociais. Espero que tu agora @MujicaDrive. Quero ver 500 seguidores quando finalizar esse vídeo. Segue aí, pessoal. Segue aí. Dá uma olhadinha ali. Isso se daqui a... Nós vamos ter um delay aí dos 10, 15 dias até esse vídeo ser postado. Isso tu não conseguir naturalmente até lá, né? Claro, vamos tentar, eu torço que tu consiga. E segue aí com essa determinação, com essa força. Parece ter um cara bem consciente, trabalhador. Eu não vim para ser motorista de aplicativo, mas eu acho que tu já tá empreendedor, muito mais empreendedor do que qualquer outra coisa. Isso aí. Então tá, querido, quer deixar algum recado para alguém, alguma mensagem? Primeiro quero te agradecer pela oportunidade. Valeu, Matheus. Muito obrigado eu que agradeço. Dar essa visibilidade para nós. Não, né? Imagina. Ainda mais eu que tô tentando iniciar. Como diz aquele youtuber, uma mão lava a outra e as duas limpam a bunda. eu posso estar te dando uma visibilidade, mas com certeza tu está me dando um conteúdo. Claro, então a gente está trocando aqui, né? Trocando. E não só a visibilidade, né? Mas a questão de tu abrir portas para as outras pessoas trazerem experiência, né? Uhum. E trocar essa ideia que é muito bom entre nós. E os agradecimentos que eu queria dar é pro pessoal aí que, quando eu iniciei nos aplicativos, de certa forma me ajudaram, né? Show! Quer citar? Fica à vontade. O Mariston aí, que eu acho que é uma pessoa bem conhecida, né? Encontrei essa semana, o Mariston Fernandes. Tipo, quando eu comecei, aí quando eu voltei realmente os aplicativos a fazer Black, a gente... Na semana Farroupilha, começou a trocar uma ideia e hoje tem uma amizade enorme com ele. Então, Mariston, valeu por todas as dicas. Eu acredito que muito do que está acontecendo aqui hoje é por conta do que tu me ajudou. Finíssima ele, gente finíssima, um cara ímpar aí. E o pessoal ali da Guete, né? O pessoal da noite. Os noturnos, o Black Morcego, o pessoal que tá aí, o Jason. Não conheço. O Jason, o assador do pessoal aí do churrasco. E o Rômulo, né, cara? O Rômulo que também Ele também tá nessa turma de vocês? Também tá nessa turma. Agora o Rômulo tá meio sumido, né? Tu diz pro Rômulo também que eu quero que ele entre no ele já fez isso, tem que chamar ele. Tá certo. Não, o Rômulo já tá na lista. Agora que eu dei conta. Tá, Rômulo, vamos combinar. Em seguida te chama pra gente gravar aqui. O Rômulo anda meio sumido aí, mas daqui a pouco ele tá de volta aí. Eu não tô sabendo. Mas não tá preguiçoso, não quer trabalhar. Então, mas daqui a pouco ele volta aí. Então, agradecer esse pessoal pela oportunidade, pela ajuda e valeu pelo papo aí. Tá, um beijo pra tua esposa. E um beijo pra minha esposa, exatamente. Tá esquecendo, vou apanhar em casa agora. Exatamente. Qual é o nome dela? A Júlia. Então tá, manda um beijo pra Júlia, então. Te amo. Vou deixar então mais um adesivo aqui pra tua coleção. Vem aí agora os próximos, Carnaval ou Volta às Aulas, qual que tu vota? Carnaval ou Volta às Aulas? Estamos dizendo que eu tenho que fazer os dois. Acho que o Volta às Aulas vai ser mais. Esse com certeza legal. Eu vou fazer. Eu só não tenho certeza se eu vou fazer o do Carnaval. Eu acho que o Carnaval é só rapidinho, 2 semanas já acabou, né? E o Volta às Aulas vai ser bem legal, porque não vai ser só pros motoristas, mas pra criançada também, né? Essa é a ideia. Largar pras crianças voltando pras aulas. Então tá aquela frasezinha pra finalizar o vídeo. Pra cima deles e... Ferro nelas. Vai, Moisés. Vamos lá.